Muito bom estar de volta aqui nessa casa, onde, onde eu comecei, nos Estados Unidos, no Espiritismo, né? Embora meu berço tenha sido no Brasil mesmo, berço onde eu nasci, numa família espírita, mas aqui nos Estados Unidos, em 93, foi onde tudo começou, a nossa trajetória espírita foi no Amor e Luz, quando ainda no basement do 58 da Anderson Avenue, onde os mais altos tinham mesmo que abaixar a cabeça para poder entrar sem bater a cabeça na tubulação, né? Muita história, então essa casa sempre me lembra boas passagens da nossa trajetória espírita, e é sempre também uma alegria muito grande voltar, né? Porque a gente sempre volta por um de dois motivos, ou porque realmente gostaram do nosso trabalho, ou estão dando mais uma chance para ver se dessa vez a gente faz melhor, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o ponto alto do cristianismo, e eu convidei o Wilson e a Beth para me dar uma mãozinha nesse momento inicial, porque nós juntos vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar ao dia seguinte da crucificação de Jesus. E nós vamos entrevistar testemunhas. Vamos saber exatamente o que aconteceu para que a gente possa trazer a mensagem até o dia de hoje. Diga-me o que aconteceu. Eu estava lá. Eles o crucificaram. Posso lhe mostrar onde o sepultaram. Que diferença faz a essa altura? Eu entendo, mas comece do começo. Bem, ele era fantástico. Há uns 3 anos atrás, aparece um homem dizendo de si mesmo umas coisas meio loucas. Nós o vimos na margem do rio e alguém disse: Olhem! E todo mundo olhou. O Cordeiro de Deus. Ah, como se fosse o que a gente precisava. Um cordeiro. Foi a primeira vez que eu vi o Cordeiro Jesus. Você esteve com Jesus também? Sim, por 3 anos, até ontem. Ele era maravilhoso. E a multidão, eu nunca vi tanta gente reunida no mesmo lugar. Ele andava por toda parte e por onde passava, mais e mais gente se juntava para vê-lo. Alguns vinham para criticar, outros vinham para serem curados. Ele tocava pessoas intocáveis e elas eram curadas. Acho que não estou entendendo. Ele curava as pessoas, mas você parece se ofender com isso. Ele disse a um homem: Seus pecados estão perdoados. As pessoas são tão ingênuas. Somente Deus pode perdoar pecados. Seus seguidores faziam chacota da lei e ele nunca levantou um dedo para evitar. Ele os defendia. Ele os defendia e nos criticava. Criticava a nós. Eu estava lá no dia que ele disse que era maior que o templo, e os rumores se espalharam. Rumores de que ele destruiria o templo. E aqueles pescadores ignorantes que o rodeavam acreditavam nele. Pescadores, camponeses, coletores de impostos, pecadores, mulheres. Uma mulher adulta. Ele me falou sobre mim, o lado da minha vida que me envergonha. Mas eu não me senti envergonhada naquela tarde.
Até aquele dia, eu não me lembro de um só dia que eu não sentisse vergonha de mim mesma. Mas naquele dia, eu me senti viva outra vez. Eles sabiam que ele estava vindo. Eles sabiam de cada movimento que ele fazia. Não sabíamos em quem confiar. Ele mesmo nem parecia preocupado. Então, fomos todos juntos à garganta do leão, Jerusalém, e todo mundo esperava por nós. A multidão se acotovelava nas ruas e a gritaria era ensurdecedora. Nesse dia, ele parecia meio preocupado. Estava muito sério. Ele sabia algo que não sabíamos. Daí a situação começou a ficar meio estranha. O sumo sacerdote, ele fez a Páscoa parecer uma celebração de sua chegada. Dizia que o pão era o seu corpo e o vinho, seu sangue. Disse trazer um novo tratado para a humanidade. Eu mesmo não fazia a mínima ideia do que ele queria dizer com isso. Então, ele deu um novo mandamento que substituiria todos os outros. Claro que não precisamos de mais mandamentos. Então, qual era o problema? Problema? Jesus era o problema. As multidões o adoravam. Seguiam-no aos milhares. As multidões passaram a acreditar não somente nas coisas que ele dizia, mas na própria pessoa dele. Esse era o problema. Então nós cuidamos dele. Você quer dizer, vocês o mataram? Não, Roma o matou. Para nossa sorte, foi um dos seus próprios discípulos que nos levou a ele. E uma vez em nossas mãos, seus seguidores todos fugiram e desapareceram, como suspeitávamos que eles fariam. Mas, que fique bem claro, nós não o matamos. Pilatos. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, eu deveria tê-lo feito rei deles. Eu vi mais coragem e mais integridade em seus olhos que nos olhos dos mais altos sacerdotes. Eles estavam com ciúmes dele. Pergunte à minha esposa. Eu tentei salvá-lo, mas quando lhe perguntei se ele era rei, não tem outro rei, senão César. Não tive escolha, senão crucificar o rei. Mas para efeito de arquivo, eles foram responsáveis, não eu. Mas isso não importa agora. Importante é que a Páscoa acabou e as coisas voltaram ao normal. E o que vocês farão agora? Vamos nos esconder e esperar. Ele não disse que voltaria? Sim, ele disse muitas coisas. Mas do que você poderia escrever? Mas você acha que ele vai voltar? Voltar? Não sei. Acho que não. Obrigado, Wilson. Obrigado, Beth. Desculpa que eu não levantei, mas a Beth, que é a profissional, eu não sou assim. Então, aqui nós tivemos uma ideia bem vaga do que Lucas fez, de que Lucas levantou dados, entrevistou testemunha, foi a um por um de todos que ele tinha ouvido dizer que estiveram com Jesus, que de alguma forma interagiram com Jesus, e mesmo os próprios apóstolos. Lucas entrevistou
o maior número de pessoas que ele pôde para ter um relato mais realista possível do que aconteceu. E uma coisa ficou registrada nos 4 evangelhos, nos outros 3 autores também. A descrença dos próprios apóstolos, aquelas 12 pessoas inicialmente escolhidas para caminhar com Jesus os 3 anos praticamente de seu messianato. Eles próprios duvidaram de tudo aquilo que havia sido anunciado desde as escrituras mais antigas, dos profetas, dos salmos, de tudo, de Moisés, de tudo que havia sido reportado de alguma forma pela história até o ponto do aparecimento do próprio Messias. Tudo aquilo que havia sido registrado na história e que os apóstolos, os seus seguidores, presenciaram, testemunharam pessoalmente durante 3 anos, caminhando com o Mestre. Quando Jesus morreu, acabou aquela fé. Foi tudo muito rápido. Na quinta-feira ele está entrando em Jerusalém. Estava a caminho de Jerusalém. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Os apóstolos não. Os apóstolos e toda a multidão que o seguia sabia que o destino final seria Jerusalém, o destino final dessa etapa de sua missão, porque lá ele iria anunciar o reino de Deus, onde ele era o rei, como ele mesmo falou isso várias vezes. Então, foi mais tarde um pouco, a última ceia, que os apóstolos também não sabiam que seria a última, ele já sabia de tudo, que Jesus já tinha, né, todo o escopo, né, da sua missão na Terra, ele sabia que estava chegando os momentos finais. Mas à noite, orando lá no Jardim das Oliveiras, ele é surpreendido, entre aspas, porque para ele não era surpresa, mas João, Tiago e Pedro, que estavam com ele no jardim também orando, que acabaram, né, caindo no sono. Nesse momento chegam uma guarda do Sinédrio, acompanhado de vários guardas armados, porque eles esperavam reação, eles esperavam que aquele que era o Messias, que a notícia já havia corrido, que ele era poderoso, que ele levantava mesmo defunto, que ele curava paralíticos, os paralíticos andavam, os cegos viam, os leprosos eram curados. Então eles sabiam que ali havia um homem muito poderoso e que possivelmente reagiria à prisão, e para isso foi uma pequena esquadra de homens armados. Inclusive Pedro, que sacou da espada e tentou defender o mestre ainda, né, ainda ferindo um soldado, conforme diz o texto. Eu quero fazer uma ressalva aqui de um respeito muito profundo a esse homem que depois foi taxado de covarde, quando aquela histórica passagem, né, de ter negado Jesus 3 vezes, que o próprio Jesus disse, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né, antes do amanhecer, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Já conhecia o caráter de cada um de seus seguidores. 3 anos de convívio, gente, né? Além do espírito ímpar de evolução jamais vista no nosso planeta, igual, né? Então, ele conhecia o íntimo, o fundo do coração de cada um de seus apóstolos. Ele já sabia de tudo. Para ele, nada era surpresa. Mas ele disse a Pedro que você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, antes do sol raiar. Você vai ter a oportunidade de me endossar, mas você vai preferir me negar. Então, aí Pedro foi dado na história nesse momento como um covarde, depois toda a obra que ele desenvolveu, né, reverteu essa fama dele. Mas naquele momento, Pedro demonstrou mais coragem que qualquer um dos outros ali presentes. Porque ele foi o único que reagiu, e reagiu instintivamente, instantaneamente, não pensou 2 vezes. Ele viu que haviam muitos guardas e ele sozinho não poderia, ele iria virar peneira ali.
de tanto buraco de lança que ele iria receber se Jesus não impedisse o ato. Então, Pedro demonstrou coragem maior que qualquer um de nós demonstraria. Nada a ver com covardia. Então, Jesus é levado e na calada da noite, ele é julgado pelo Sinédrio, que não queria testemunha, não queria público, né, não queria nenhum tribunal, nada às claras, porque eles também já eram cartas marcadas, mas eles não podiam eles mesmos executar Jesus, porque a autoridade ainda era romana. Os judeus eram um povo escravo de Roma. Jesus nasceu, viveu e morreu escravo dos romanos. E foi levado então a Pilatos para que Pilatos endossasse aquela ordem. E Pilatos, gente, o que é isso? Vocês estão malucos, o homem já foi chicoteado, o homem está sangrando aqui, vai morrer. Eu nunca vi alguém ser torturado e depois ainda crucificado. Vocês estão meio malucos, só pode, né? Mas aí o ardil do Sinédrio, né, do sumo sacerdote, representando o Sinédrio, lembrou a César que acima dele ainda havia, a César, a Pilatos, né, acima dele ainda havia mais política. Pilatos tentou ser ali politicamente correto, mas ainda havia o César acima, e eles podiam fazer um bypass e ir ao César e dizer que Pilatos está administrando mal aquela região. E Pilatos, temendo César, deixou, né? Foi a primeira vez que a história registrou a escolha que foi imposta ao povo, escolher entre o Messias e o ladrão. O povo escolheu o ladrão, e nós conhecemos a história, e o Messias foi condenado, né? E tudo acaba ali. O movimento acabou ali. O líder morreu, os seguidores se espalharam, correram, se esconderam. Não há mais movimento. Não havia cristianismo até então. Não havia nem o termo cristão. Ele era o Messias, seus seguidores acreditavam que ele era o Messias, ele fez milagres, né, entre aspas, para nós espíritas, tem aspas bem em bold, né? Ele usou as leis naturais que ele conhecia, fez todos os chamados milagres. Ele fez uma coisa que nenhum outro médium de Deus registrou na história como ele. Ele aplacou uma tempestade. Muitos já curaram, muitos já adivinharam o futuro, muitos já fizeram cegos ver, aleijado andar, leprosos, cancerosos, muitos já curaram. E até hoje no planeta existem muitos que curam. E fazem coisas incríveis, como Sai Baba fazia, materializar coisas na mão, na frente, diante dos olhos do assistente. Mas Jesus aplacou uma tempestade e ninguém mais fez isso. A história nunca registrou outro que conseguisse aplacar uma tempestade. Então, aquele homem era realmente o que ele dizia ser. Mas, naquele momento, tudo foi por água abaixo. Ele não resistiu. Ele se entregou. Se ele era o Messias de Deus, como Deus permitiria aquilo acontecer? Não precisamos nem recordar a tragédia que foi da tortura, da crucificação, e o crucificado na época ainda era amarrado na cruz. Jesus não foi amarrado, Jesus foi pregado de verdade. Então o movimento acaba ali. O texto diz, por Marcos, no capítulo 16, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mãe de Jesus, que Tiago era irmão de Jesus, né? Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então elas foram, quando o sábado terminou, né? Vale lembrar que aqui nós estamos, Jesus se encaminhava para Jerusalém por causa da Páscoa, né? A Páscoa, gente de toda a região se dirigia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aí, terminado o sábado, agora está terminando
também as celebrações da Páscoa, né? No primeiro dia da semana, Marcos continua ali, né? Bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Elas foram comprar especiarias. Por quê? Porque não estava na previsão que Jesus iria morrer ali. Ninguém estava preparado para aquilo. As especiarias, nós sabemos, naquela época não havia o sepultamento como hoje, a química não era como hoje, né? Hoje a química conserva o cadáver, aqui nos Estados Unidos, 7 dias, ou às vezes mais dias, né? Em boa forma, mas naquela época era só umas especiarias para dar um aroma melhor, né? E não era enterrado no solo também, era guardado em caverna e tampado com uma pedra grande na frente. E ali o corpo se decompunha. Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Todos viram onde Jesus foi sepultado, né? Porque antes eles testemunhavam Jesus curar, eles seguiam Jesus para todos os locais onde Jesus reunia a multidão, né? Reunia naturalmente a multidão, ele atraía a multidão para curar. Mas agora aquela multidão antes estava vendo José de Arimateia e Nicodemos, 2 membros do Sinédrio. Nicodemos, um dos sacerdotes, que tinha um certo respeito por Jesus, que tinha curiosidade, que procurou Jesus na calada da noite para lhe fazer mais perguntas, esclarecimento. Ele tinha um certo respeito por Jesus. E José de Arimateia, que era um homem muito rico também, possivelmente tenham pago uma certa importância a Pilatos para poder cuidar do corpo de Jesus, e alguns de seus escravos colocaram a pedra, né, enrolaram Jesus naquelas gases, em peças de linho, guardaram o corpo dele na caverna, puseram uma pedra gigantesca, porque eram vários escravos ajudando, e ali ficou. Agora as mulheres vão lá, e todos viram, a multidão viu, né? Os apóstolos que estavam de longe assistindo para não se envolverem, para não serem também denunciados, né? Para que eles também não entrassem naquele movimento ali de execução. Eles sabiam onde o sepulcro era, todo mundo sabia onde Jesus estava, o corpo estava sepultado. Mas chegando lá, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porque era uma pedra gigantesca, era um bulldozer, né, desses enormes. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Então agora essas mulheres, se aproximando do sepulcro de Jesus, viram a pedra removida. Olharam lá dentro. Então correu ao encontro de si. Agora João, relatando no capítulo 20, né, de seu evangelho. Então, agora fala de Maria de Magdalena. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quando menciona assim, aquele a quem Jesus amava, sabem quem era, né? O Joãozinho fala, ó, é o boy aqui, ó, né? João, o mais novo da turma, que inclusive o único apóstolo que não foi executado, depois de Judas também, que foi o primeiro a morrer, tirando a própria vida. Os outros 10 foram todos eles executados, cada um a seu tempo, mas João foi o único sobrevivente que não foi executado. Morreu muito idoso, sobreviveu até, né, longa idade. Então, as mulheres foram procurar Pedro e João e tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Tiraram, alguém tirou. Não sabemos quem foi e nem sabemos para onde levaram o corpo. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Nonsense. Naquela época, a mulher já não era tão valorizada. E quando elas dizem uma coisa tão tão fora do senso, do contexto,
Então elas foram mais desacreditadas ainda. E Pedro, né, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Então, mas ele não saiu às abertas pela rua, né, porque eles não poderiam ser encontrados. Todos eles estavam ocultos e muito medo. O líder foi autorizado a ser executado. Agora é temporada de caça aberta aos cristãos, né? Então temos que ter muito cuidado. Então foi lá Pedro, foi João com ele também, diz o texto em outro lugar. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. O corpo agora já não estava lá. Afastou-se e, voltando admirado com o que acontecera. Olha aqui, gente, nós estamos vendo Pedro, que foi o primeiro a ser recrutado para o time. Foi o primeiro a ser convidado desde lá da praia. Vamos voltar às águas e vamos lá que vamos ver os resultados dessa vez comigo no barco. Vamos lá. Está faltando Deus, né, nessa sua fé. Lucas está aqui reportando a descrença daqueles homens e daquelas mulheres. Até ali naquele ponto ninguém tinha pensado Jesus ressuscitou. É isso. O corpo está aqui por quê? Ele ressuscitou, ele sumiu, ele está em algum lugar por aí, mas ele ressuscitou, porque está escrito, está nas escrituras, desde os profetas antigos, e ele mesmo falou, o Messias será flagelado, sofrerá e ressuscitará, se reerguerá no terceiro dia. As palavras podem mudar um pouquinho, o sentido é esse. Ninguém pensou assim. Eles estavam matando. Quem roubou o corpo? Quem tirou a pedra? O que aconteceu? Porque até então, gente, é muito fácil a gente estar seguindo uma pessoa. O Wilson, por exemplo, eu vou pegar no Wilson agora, pegar no pé dele. Nós estamos seguindo o Wilson durante 3 anos, eu andando com ele todo dia, mas de repente a coisa muda e a última cena que a gente vê é o Wilson pregado numa cruz, sangrando até a morte, com uma coroa de espinho na cabeça, pregos nas mãos, no tornozelo, depois de muita chicotada, e ele não fez nada. Essa é a última visão que eu tenho desse homem, desse Messias que eu acreditava ser o enviado de Deus, que tinha poder para fazer tudo aquilo que eu testemunhei, que eu vi fazer com meus próprios olhos, e agora acabou dessa forma. Toda vez que Jesus falava isso, aquilo vai acontecer, vai ser assim, eles pareciam que estavam pensando que Jesus estava usando figura de linguagem. Quando eu falo assim, eu vou sofrer, eu posso sofrer um cortinho no dedo, eu posso sofrer uma topada na minha unha encravada, eu posso sofrer uma fome de 1 hora sem comida, sem tomar um cafezinho, eu posso sofrer um câncer duradouro. Sofrer é um balaio sem fundo, né? A gente não sabe exatamente o tamanho desse sofrimento, quão grande vai ser quão profundo vai ser esse sofrimento. Então, Jesus dizia, o Messias está escrito nas Escrituras Sagradas. Né? Lembrando que não havia Bíblia naquela época. A Bíblia foi escrita quase 400 anos depois de Jesus. Então, quando Jesus falava que ele iria sofrer, desculpa, que ele ia passar humilhações, eles entendiam, mas nunca imaginariam que eles viriam aquela cena de ver aquele amigo, aquele ente tão querido agora. Oh, muito obrigado. Gratíssimo. Naquela situação, na cruz. Um precioso líquido divino. Então, mas eles não acreditaram nas mulheres. E Pedro foi lá, e agora Pedro está admirado com o que acontecera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, agora João no capítulo 20, versículo 19. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, claro, porque
Os discípulos não estavam lá celebrando pela rua, Jesus ressuscitou, faixas, camiseta escrito, ressurreição de Jesus. Tinha nada disso, eles estavam escondidos, morrendo de medo. As autoridades judaicas, os romanos, estavam todos agora à caça do restante dos cristãos, os seguidores, né? Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Aqui, esses trechos que eu trouxe aqui dos evangelhos, eu trouxe da versão, da Nova Bíblia, versão internacional. Então, que já não usam mais o tu, o vós, né? Está sempre na terceira pessoa do singular, ou terceira pessoa do plural, uma linguagem mais simples, mais moderna, né? Então, a paz esteja convosco, disse Jesus, na linguagem mais clássica. E aí, o que aconteceu nesse momento? Como é que... Gente, agora, olha, nós todos aqui vimos o Wilson crucificado ontem, 3 dias atrás, vamos dizer assim, né? Vou pegar no pé dele de novo. Orem por mim. Né? Nós todos vimos. Agora, ele abre aquela porta, caminha ali e fala: paz esteja com vocês. O que nós vamos pensar? Qual vai ser a nossa reação? É exatamente isso que os apóstolos, né, que estavam lá reunidos, trancados, a porta fechada, né, com medo das autoridades, e Jesus entra. É assim mesmo que eles se sentiram. E João, relatando aqui, até aquele momento, a falta de fé daqueles homens e daquelas mulheres, a falta de credibilidade no Cristo, porque o Cristo falava de si também, ele falava com propriedade, não como é que diz, se gabando do que ele era, jamais ele fez isso, ele deu milhares de demonstração de humildade, mas ele nunca negou ser o rei no reino de Deus, que era o que o povo entendia na época, o Messias enviado, que ele realmente era o Messias enviado, esperado, conforme as Escrituras estavam dizendo. Então, ele jamais deixou de reiterar aquele Messias esperado, anunciado, batizado pelo próprio primo, João Batista, né? Mas aquelas pessoas, até aquele momento, tinham perdido a fé. A fé no Messias que se deixou matar, que não reagiu, não teve poder que eles achavam que tinham. Então Jesus não era tudo aquilo que ele dizia ser. Por isso eles não acreditavam. Mas na hora que o nosso mestre reaparece entre eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Em algumas outras versões falam um fantasma. Todos nós somos espíritos, né? Uns encarnados, outros não. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Porque essa falta de fé, ó homens de pouca fé, ele teve oportunidade de dizer isso antes. E Jesus sempre até brincava com eles um pouco, né? No barco lá, Jesus estava lá puxando uma painha, uma sonequinha lá, e o barco começou a ser balançado pelas ondas, o mar ficou revolto, e eles, com medo de que o barco agora virasse, né? Mestre, salva-nos, que perecemos, diz o texto. E Jesus acorda assim, só fez assim, a tempestade parou, né? E ele diz: tá com medo de quê? Sim, o barco poderia virar e todos nós morrermos. Sim, a gente podia morrer todo mundo, mas estão com medo de quê? Se Jesus falava do reino dos céus, da vida eterna, com medo da morte, gente, né? Então Jesus brincava com eles de vez em quando também. Porque eles não tinham, gente, não é que eram homens medrosos, falta de fé, falta de coragem, nada disso. Eles não tinham ainda a luz que nós recebemos hoje da doutrina espírita, esclarecedora do que é, de como é o mundo espiritual, do que é o espírito, do que acontece conosco depois que passamos por essa etapa da vida.
que nós não temos uma vida depois dessa vida, nós temos uma vida dividida em várias etapas. É a mesma vida depois do túmulo. André Luiz vem nos dizer isso com uma beleza tão grande em 16 obras, 13 obras, né, consideradas a vida no mundo espiritual, né? Então Jesus continua no versículo 39 agora de Lucas, no capítulo 24. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Valendo lembrar que Jesus, que naquela época se andava muito descalço também, ou com uma sandáliazinha, não é? Que permitia ver a cicatriz de onde os cravos haviam entrado. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus novamente ali, né, se materializou diante deles e ainda permaneceu entre nós aqui na Terra durante mais algum pouco tempo. Foi visto por muitos outros, né? E lhes disse: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Eu falei das Escrituras, falei dos profetas, das profecias, eu tentei juntar os pontinhos para vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas quem de nós faria diferente? Quem de nós, diante de Jesus ali, convivendo com ele, naquela alegria, naquele prazer de estar ao lado de um espírito iluminado daquele, se aqui na Terra as pessoas se sentiam maravilhosamente penetradas pela psicosfera de Chico Xavier, imagina o que foi, a experiência que foi estar ao lado de Jesus. Imaginem só. Mas eles não pareciam não ter a mínima ideia da grandeza daquele momento com Jesus, daqueles 3 anos com Jesus. Né? E toda vez que Jesus falava em sofrimento, em Messias, que eles, né? Sim, vai acontecer, eu sei, vai doer, alguma coisa assim, mas nunca imaginaram que seria uma tragédia daquela forma. Né? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Messias haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, nas profecias já estava escrito que ali nasceria um novo movimento, um movimento que mudaria toda a história da humanidade. Seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. E olha que não é fácil a gente convencer alguém a se arrepender dos pecados. Requer ou muita dor ou muito entendimento. Né? É como dizem na casa espírita, a gente vem pela dor ou pelo amor, né? E a maioria de nós chegou pela dor. Eu cheguei pela dor. Eu era menino ainda, pequenininho. Minha mãe falou, você vai para a evangelização hoje. Eu falei, não vou. A veneranda matrona me pega pela orelha aqui, eu saí assim, igual um bailarino mesmo, na pontinha dos pés, me jogou dentro do carro, e eu cheguei na casa espírita com muita dor na orelha, né? Graças a Deus. Então, muitos de nós conhecem a dor e se transformam. Outros se transformam pela boa vontade do coração. Mas é um movimento muito raro, muito difícil. É um movimento que tem que nascer de dentro. E Jesus estava dizendo, começando por Jerusalém. Agora Jesus fala uma coisa para esses homens e as mulheres ali presentes. Algo que resultou em nós estarmos aqui hoje lendo esses mesmos textos. Jesus fala para eles. E vocês são testemunhas dessas coisas. Não havia telefone celular para a gente fotografar, colocar na mesma hora, upload para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, né? Não havia nada disso para perpetuar a história. Se a Bíblia é o registro histórico da criação do planeta Terra,
até Jesus, o YouTube é a continuação do registro histórico do planeta até hoje. Tem de tudo ali, né? Mas naquela época não haviam esses recursos. O recurso de trazer a mensagem fiel até os dias de hoje seria o testemunho. Cada um dos presentes ali daria o seu testemunho. Agora, aquela fé que havia morrido lá no Calvário reacendia ainda mais forte, mais viva, aquela chama poderosa queimando todas as dúvidas. Agora a fé daqueles homens e daquelas mulheres multiplicou por 1 zilhão. E Jesus ainda continuou para nós, segundo dizem alguns, continuou entre nós, né, na região lá, visto aqui, visto ali, por mais uns 40 dias ainda. E todas aquelas pessoas que testemunharam a sua morte e que agora ouviram novamente, entenderam aquilo que os apóstolos estavam agora recebendo ali pessoalmente a nova instrução. Então a fé cristã nasce naquele momento. O ponto alto do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Porque nós sabemos no mundo espiritual. A doutrina espírita nos ilumina hoje o conhecimento, com detalhes do mundo espiritual. Naquela época não se falava nisso. Na própria escritura judaica, raríssimos referências ao céu. Não é verdade? Não se falava do céu, não se falava em reencarnação, em vida eterna. Havia o Deus, né? Era um monoteísta, que já era um bom começo, mas não se falava sobre a continuidade da vida, os detalhes da vida no mundo espiritual. Então, a ressurreição do Cristo marcou essa nova era, o início do cristianismo. E olha como é que se deu. Mateus e João conviveram com Jesus. Eles deram seu próprio relato, de acordo, cada um, né, escreveu o que nós conhecemos hoje como Evangelho, na época era chamada de Escritura só, né? Mateus esteve ali pessoalmente, João acompanhou até a cruz, que por ser, inclusive, né, ainda na época menor de idade, a lei dava proteção a ele e que ele poderia acompanhar a família também. Então, João acompanhou Maria, acompanhou toda a tragédia de Jesus até a cruz. Marcos pegou relatórios de Pedro. Pedro, ainda na prisão, na Roma de Nero, né, um dos piores imperadores que Roma já viu. Marcos tomou notas de Pedro, e Pedro, além dos evangelhos também, que Marcos formulou mais tarde, Pedro ainda deixou mais 2 cartas, relatando tudo que ele sabia, tudo que ele testemunhou. E ele não falou assim, Marcos, aquele negócio de negar Jesus, deixa aquele de fora e tal, meio feio isso. E Marcos, não, vamos colocar. E Pedro, sim, vamos colocar isso aí. Toda a verdade que Pedro viu e testemunhou. Lucas fez aquilo que nós fizemos aqui, né? Vem depois e foi entrevistar todas as testemunhas possíveis para ter o seu relato também, que é um dos evangelhos mais completos, porque Lucas também era estudado, né? Era médico. Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, que agora viu Jesus entrar na sala onde ele estava escondido ainda, sem fé alguma. Tiago estava lá, o irmão de Jesus. E Tiago agora diz, Jesus é o meu Senhor. Quem tem irmão aqui? O que precisaria o seu irmão fazer para você dizer que ele é o seu Senhor? Né? Um pouquinho mais do que algumas mágicas, né? E Tiago agora diz, Jesus é o meu Senhor. E Paulo, né, o nosso Saulo, um rapaz, um fariseu, um adito do Sinédrio, que defendia a lei com todo o amor, com todo o zelo de sacerdote.
com todo o coração naquilo que ele acreditava. Ele só não sabia que estava indo na direção errada. Mas quando Jesus viu aquele vaso precioso, fez dele um dos seus maiores seguidores. Então, todos esses relatos são resultados de testemunho. Como nós dissemos, né? Não havia a imprensa escrita, não havia filme, fotografia, nada para testemunhar. É a palavra das testemunhas oculares, daqueles que estiveram presentes, que caminharam com Jesus, que acamparam com Jesus, tiveram refeição, dormiram sob o mesmo teto com Jesus durante 3 anos. Essas pessoas trazendo até o dia de hoje, quando nós nos sentamos aqui para estudar essas mesmas palavras. Agora, Pedro, na prisão, na Roma de Nero, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro agora fala de uma fé adquirida do testemunho de um adulto, não daquilo que ele aprendeu como criança no templo. Pedro continua: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Falando aqui novamente do reino do mundo espiritual, da nossa conexão, da nossa herança divina, daquele Deus que Jesus veio trazer, praticamente esboçando um novo tipo de relacionamento entre nós e o nosso Pai. Não mais aquele Pai severo, castigador, aquele que pune, aquele que nos condena ao fogo eterno ou nos dá o privilégio do céu. Mas esse Pai de amor, de infinita misericórdia, que nos dá ilimitadas novas chances. Alegrem-se por isso, continua Pedro, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Ele falava dos cristãos que continuavam sendo executados, né, o tempo todo, e ele estava ali para ser executado, que ele passou isso para Lucas, né, na prisão, essas 2 cartas, porque ele ainda era considerado o líder da igreja até aquele momento, né? Porque ele foi e Paulo continua, né? E essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Então, aqui ele nos traz aquela ideia de um Deus justo e perfeito, não um Deus imaginário que não permite que coisas ruins aconteçam para pessoas boas. Porque eles testemunharam, aqueles homens, aquelas mulheres, viram a pior tragédia acontecer para a melhor pessoa já conhecida na história. Então, esse Deus imaginário, Pedro vem e transforma agora naquele Deus real, que mais tarde nos vem, né, à luz do Espiritismo, a gente saber que toda dor é resultado de uma causa, né, o efeito de uma causa, e não uma punição. Que a presença da dor não significa a ausência de Deus. Muito obrigado a todos vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Algum comentário? Hoje a Lucy não está aí, então não tem pergunta, não. Lucy não pode vir. Um comentário do estudo de André?
uma coisa que chamou atenção? André, todos os palestrantes vêm aqui, você foi o melhor, ninguém tem pergunta, então, parabéns. Então, eu estou com fome. Não, estou com também, né? A feijoada está esperando lá fora, hoje tem feijoada, hein? Então, tá bom, eu também não tenho nada, não. Posso falar alguma coisinha ou não? Esses estudos são maravilhosos, que nos traz a Bíblia como ela é. Ele leu aqui, são passagens da Bíblia. Muitas passagens estão no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas não. Então é importante ele trazer aqui, o André, que trouxe para nós esse estudo, né, que é baseado na Bíblia. Porque o Evangelho não tem como, o Evangelho segundo o Espiritismo não tem como comportar a Bíblia inteira, né? Aquilo ali foi o Espírito da Verdade que trouxe para nos relembrarem os estudos, mas é fascinante como o André nos trouxe aqui, que os apóstolos viveram 3 anos com Jesus, mesmo assim lhe faltou fé, mesmo vendo, né, fisicamente. Nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus praticando o que ele praticava, né? Fala assim, pare, né? Falar o vento, pare o mar, para tudo, acalme-se, né? Vendo um leproso, né, uma pessoa doente, enferma, chegar para ele e falar: Senhor, se tu queres, eu posso me curar. E ele simplesmente fala: eu quero. E a pessoa se cura. Então, os apóstolos estavam com ele quando ele realizava esses milagres, né? Que são efeitos físicos. E mesmo assim, na hora da prova, é difícil. E assim somos nós, né? Na hora da prova, nós, às vezes, a nossa fé falha. A nossa fé que sabe que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Se aquilo está passando, é por algum motivo que tem que passar, porque nada é por acaso. Imagina que Deus vai escolher uma pessoa e falar assim: sofra, porque eu quero que você sofra. Simplesmente pelo sofrimento, sem uma razão, sem um motivo, sem um porquê. Então, a gente sabe, né, que o que nos falta realmente, eu falo por mim, quando eu falo nos faltam, vocês são uma pessoa, eu também aqui, André, estou batendo no microfone. Quando eu falo de mim, né, que falta ainda aquela fé. Ainda nos falta quando nos deparamos, né, com pessoas difíceis, né, porque eu sou facinho de lidar comigo, né, Simone? Facinho. Então, são pessoas difíceis que vêm para ensinar alguma coisa, né? A gente tem que aprender, nós temos que aprender alguma coisa com a situação da vida. Quando nós vemos pessoas ao lado, e o que nos falta realmente é fé. Essa fé verdadeira que faltou para os discípulos que estavam ali, vendo ele fazer os milagres, ele curar. Quantas curas tem na Bíblia, André? Nossa. Trocentas. Nossa. Eu fico fascinado. A que mais me chama a atenção é Verônica. Ah, Verônica, imagina você passar 12 anos, eu imagino a mulher, né, sofrendo com sangramento, 12 anos. Imagina, vocês mulheres, imagina uma coisa dessa, esse sofrimento, e ela põe na cabecinha dela que se ela tocar as vestes do mestre, ela vai curar. Ela nem perguntou para ele: Senhor, me cura, nada. Ela só disse: se eu tocar as vestes dele, eu vou me curar. Com tanta fé, que assim o fez, e Jesus, no meio da multidão, sente que lhe saiu poderes. São várias versões da Bíblia, um diz como virtudes, poderes, power e tudo mais, né? Então, quer dizer, essa história é fascinante, né? Da fé. Só de acreditar e nos falta, é uma fé que nos falta, porque quando chega a aprovação, a maioria, falam de mim, nos revoltamos, ficamos tristes, abatidos,
por falta de fé na vida futura, de entender que aquilo vai passar, aqui nada é para sempre. A gente olha, nós olhamos quando somos crianças, quando somos jovens, eu no meu caso, né, e agora já um pouquinho já adiantado na idade, que são fases e que passa. Aquilo que eu pensava quando eu tinha 25 anos que nunca ia passar, passou. Isso passa, tudo passa. E o que nos falta nessas passagens é fé, de ter aquela fé forte que a Bíblia nos traz, que o Espiritismo nos traz. Esse estudo me tocou muito, André. Muito, porque o que falta a nós realmente é a fé, aquela fé verdadeira, a fé cristã, que é aquela fé que os cristãos iam para a arena para ser devorado por leões, iam cantando, iam louvando a Deus, porque eles sabiam do poder de Jesus que estava ali, do amor dele que ele tinha deixado. Vai doer, mas dura um pouco. Porque vai passar e nós vamos ser libertados por uma vida melhor. Essa certeza na fé futura. Por isso que eles iam cantando, eles tinham a certeza que eles iam encontrar Jesus do outro lado. Eles já iam agarrando na mão de Jesus. Né? Obrigado, André. Muito obrigado. Nós temos alguns avisos. Na semana que vem vai ser feito a sopa de pedra. Né? O Samuel vai falar. O Samuel vai falar? Sam, gostei, hein? Vem para cá, então. Fala aí da sopa. Você esqueceu da Jade também aí, ó. A Jade e o de Lion. Não, a Jade vai falar inglês. Eu falei. Ok. Palavra de vocês. Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô aqui para te avisar que a semana que vem a gente vai começar vendendo sopa de novo. Vai começar a Zoom, se vocês quiserem, vocês podem chegar lá e comprar, ordenar, pode até ordenar antes, pode ordenar na internet. O Wilson aqui vai vigiar todos os alunos que... Uai. Alguém tem que fazer, né? Não tem problema, não. Vai orientar. Isso. Vai Ele já tem experiência do ano passado já. E eu acho que os meninos lá do Emanuel vão com certeza vão ajudar a gente também. Isso. Pode falar, já, fica tranquila, tá? Está em casa. Esquece que a sua mãe está ali. Fala para mim, Okay. Hi guys, I just wanted to let you know that next Saturday we're going to be making a soup. I think it's going to be one vegetarian and then the other one is going to be with chicken. And all the money that we get is going to go to the retreat that we're going to go to in May. Ok. Faltou alguma coisa? Faltou uma Vai lá. Esqueci de faltar o que a Jade falou, que tem uma sopa vegetariana e uma de frango, e que o dinheiro vai para ajudar a pagar para o nosso retiro em maio. Em maio. Legal, muito bem, hein? Yeah! Então tá bom, tá avisado aí da sopa. Se alguém quiser comprar, já pode comprar na livraria também. É só fazer lá. Nós aceitamos também doação. Se vocês não sabem como doar, eu posso ensinar também no final da palestra. E hoje nós temos a feijoada, né? Valtinho passou aí a semana inteira cozinhando essa feijoada, meu Deus do céu. Mas quem deu o arroz? Não, mas o arroz, feijoada sem arroz não existe. Tem que ser arroz, couve. Geraldo, sempre Geraldo. Com assistência da Alice. Muito bem, muito bem. Faltou algum recadinho aí que eu tenho que dar? Vai trocar o horário de verão semana que vem. Não cheguem atrasado, vai entrar o horário de verão.
verifica o relógio. Hoje é tudo automático, né? O Apple ajusta tudo pra gente. Senão a gente pede para Alexa fazer. Tá tudo moderno hoje. Peter, did I forget something? Anniversary. 26, 25th will be a workshop. 25th, Time will be announced. ok, And then 26th, we have our palestra. ok, Sonia Doi. ok. 25 vai ser o workshop com nosso companheiro Edson Edson and Luciana. e Luciana. Ah, vai ser às 2 da tarde ou vai ser 2? Vai ser definido ainda. Ainda vai ser definido a hora. Ok, tá bom então. Ok, mas já tá certo que vai ter é um seminário, né? Special lunch. Special, isso daí você é sempre, always special lunch. Vai ter um almoço especial no sábado, no domingo vai ser mais especial ainda, especialíssimo no domingo. Então, é para comemorar os 27 anos ou 28? Minha idade, 30, então tá tudo certo. Ok, faz tempo que a gente está aqui, 31 anos dessa casa, então todos estão convidados, vai ser festa, a gente não gosta de fazer festa aqui muito, então vai ser uma festinha, música ao vivo? Música ao vivo? Então, tá bom, música ao vivo. Sempre é uma alegria, sempre a confraternização. Confirming the music, but it looks promising. Ok. Vai ter show, então? Não vai ter nem música, é show. Então, tá bom. Ingressos à venda. Ashley Wilson, after the palestra will be the play. Oh, yeah. About 30. Gonna be a presentation, né? Teatro, vai ter um teatro com a direção da Silma. Lunch will be a little later, about 1 o'clock. Ó, legal, vai ter teatro sobre a casa. Então, vai ser promissor. Todos estão convidados. E nós sabemos, né, eu sempre lembro que esses eventos, né, o almoço, o lanchinho que a gente faz, é para ajudar, contribuir para nós arrecadarmos o dinheiro que precisa para as nossas obras sociais, para pagar aluguel, luz, essas coisinhas mais, porque aqui não tem fins lucrativos, né? Nós não temos lucro com isso, é só para pagar realmente as contas e ajudar, que nós temos projetos que ajudamos no Brasil e tudo mais. Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que são os passes, e a terceira, que é o almoço, ó, é feijoada. Gente, tá bom. Se vocês não forem comer aqui, leva para casa, dá para um amigo de presente, se tem condição. Se também não tem condição, come e não precisa pagar nada também. Se não tem condição, vai ser o nosso convidado. É um prazer a gente estar ali naquela área nossa ali de conversar, bater um papo, confraternizar. Todos estão convidados, tá bom? Tudo certo, então? Falei tudo que tinha que falar? Did I miss anything, Peter? No? Ok. Did I miss anything, Lion? Não? Ok. Vocês estejam aqui a 1 da tarde semana que vem. Para sopa. Tá bom, 1 da tarde. Eu vou afiar as facas, mas não muito. Tranquila, Alice. Então tá bom. Valtinho, você faz a nossa oração hoje? Então vem para cá, que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana linda pela frente. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade, Senhor, de conhecer um pouquinho da sua história, de tudo aquilo que o Senhor vivenciou por nós. Queremos agradecer também aos mentores desta casa, a todas as pessoas que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos nossos colaboradores espirituais, e que possamos, Senhor, continuarmos sempre unidos e fortes na nossa caminhada. Muito obrigado e uma boa semana a todos.